Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para mais esta conversa. E hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Esta mensagem revela, veja, a primeira parte do sétimo selo, que foi o alarido, que foi Deus manifestado através do seu corpo, de acordo com a profecia. Veja, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Veja, agora nós temos uma escritura muito importante em Mateus 25. Mateus 25 é o sétimo selo. Mateus 25 é a descida de Jesus Cristo e ele vem para reproduzir-se a si mesmo através do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, colocar a vida dele dentro do seu corpo, e o seu corpo é a igreja. Então veja, exatamente na hora de sua vinda, foi quando nós tivemos o grande avivamento, veja, motivado pela mensagem de Malaquias capítulo 4, porque o ministério do profeta precisamente veio revelar a Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos lembrar que assim como foi nos dias de Noé, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, Jesus Cristo, enquanto seu corpo morto estava no sepulcro, morto, frio, gelado, duro, o Espírito Santo, o mesmo Jesus Cristo, foi e pregou para almas em prisão no tempo de Noé, almas que nunca poderiam se arrepender. Da mesma forma, então veja, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, mesmo o Senhor desceu aqui no tempo do fim, o Espírito Santo, que não é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Jesus Cristo, identificado pelo pilar de fogo, como foi nos dias de Moisés e como foi nos dias de Paulo. Todos nós sabemos que Saulo foi derrubado do cavalo quando ele viu a aparição daquela grande luz. E da luz saiu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então todos nós sabemos que Saulo estava perseguindo a igreja. E veja, na igreja estava o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Jesus Cristo. Então a voz disse: por que me persegues? Então Saulo, um judeu, disse: quem és tu, Senhor? Então da luz saiu uma voz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então veja, ali estava uma grande verdade da Escritura. Jesus havia dito: quem vos recebe, a mim recebe, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Porque veja, ali estava o Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. E o Espírito Santo, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, na forma de um pilar de fogo, o anjo disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, nós vemos aqui em Mateus 25, o sétimo selo, a descida de Jesus Cristo. Veja, e ele vem em forma de Espírito Santo, ele vem para o casamento, sendo ele a cabeça, ele veio para ligar-se ao corpo. E vamos lembrar o que disse o profeta, que Deus deu a um homem uma esposa para que ele pudesse se reproduzir através dela. E Deus deu a Jesus Cristo uma igreja para que ele pudesse se reproduzir através dela. Então, Mateus 25, nós temos os dois componentes do que a gente chama o reino dos céus: a virgem nécia, a virgem ignorante, veja, e a virgem prudente. Veja, a diferença entre as duas é exatamente o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que deu a luz para a virgem prudente. E a falta do Espírito Santo é que fez com que a virgem nécia fosse para a grande tribulação. E veja, onde foi que a virgem nécia se confundiu? Exatamente no vaso
aonde estava o Filho do Homem. Veja, a virginécia, entre aspas, com uma suposta adoração, uma suposta santificação, veja, ela não pode glorificar a nenhum homem, ela só pode glorificar a Jesus, porque ela veio ao mundo para ser uma adoradora, e uma adoradora de Jesus. Desculpe estar ironizando, mas na verdade foi exatamente o ponto que a confundiu e que a deixou para a grande tribulação e que a deixou fora do sangue. Por isso ela tem que sofrer o julgamento, disse o profeta, porque não creu em toda a palavra. Então veja Mateus 25, o 7º selo, a descida do anjo forte. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Veja aqui, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Eles se sacodem a Bíblia na mão, eles seguram, eu creio nessa Bíblia, eu creio nessa mensagem, eu creio nesse profeta, mas eu não posso louvar a nenhum homem. Por não entender a luz da palavra, que a igreja é a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, para cumprir São João capítulo 14, logo eu vou ler essa escritura. Então veja, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Eles pensaram que tinham o Espírito Santo, mas não tinham. Veja, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. A palavra é a nossa lâmpada. A única maneira de iluminar o caminho hoje e em todas as eras foi através da palavra. Mas para entender a profecia para o dia, é necessário ter o Espírito Santo na vasilha. Veja, nós somos a vasilha aonde está tabernaculizado o Espírito Santo. Veja, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Veja, estávamos todos nós dormindo entre os mortos. Por isso tinha que haver uma voz para chamar para fora da sepultura religiosa as 10 virgens. Veja, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Veja, a primeira parte do 7º selo, o alarido, que anunciou a descida do arcanjo, do anjo forte. Veja, da voz poderosa que sai dessa mensagem para dar vida ao corpo morto de Jesus Cristo nesse tempo presente. Veja, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. À medida que chegou a hora do arrebatamento, eles foram perdendo a pouca luz que eles tinham e começaram a se confundir. Veja, mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Veja, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Veja, quem tem o Espírito Santo não pode dividir com quem não tem. Mas veja, a sua descida está contida no mistério dos 7 trovões. E os 7 trovões contêm o segredo do 7º selo. E disse o profeta que a única forma de receber o poderoso Espírito Santo é com os 7 trovões escondidos dentro da mensagem. E esses 7 trovões vieram revelar a sua segunda vinda. Então, como ela não pôde captar o mistério, ela não pôde se encher do Espírito Santo, porque são os 7 trovões, o mistério de sua descida, que dá à igreja a plenitude do Espírito Santo. E a virginécia não pôde receber esse poderoso Espírito Santo, porque ela não pôde ver a descida do anjo forte. Veja, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Então veja só, veja, que detalhe muito importante nessa profecia. Veja, o esposo veio, a virgem prudente recebeu ele. Então, haveria algum período aqui
antes do arrebatamento. Veja, para que a Virgem Néstia retornasse, veja, em busca do Espírito Santo. Ela foi comprar, mas não encontrou, então ela volta, batendo na porta, e quando ela chega, a porta já está fechada. Veja, e depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondeu e disse, ou respondendo disse: em verdade eu vos digo que vos não conheço. Ou seja, ele não entrou nela, ela não recebeu o Espírito Santo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem não sabe? A Virgem Néstia não sabe. Ela pensou que nós estávamos adorando um homem, dando glória a um homem, exaltando a um homem. A bem da verdade, ela não viu o mistério da manifestação do Filho do Homem em carne humana, para cumprir São João capítulo 14. Veja, verso 19 a seguir. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Veja, essa é a Bíblia. Mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Porque eu vivo e vós vivereis. Veja, a vida de Cristo em nós. Naquele dia, ou seja, hoje, conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Por isso Jesus disse que quem vos recebe, a mim me recebe, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. Por isso, nós temos em Apocalipse 3, Jesus Cristo batendo na porta da igreja de Laodiceia, porque ele foi colocado para fora, veja, na pessoa do sétimo anjo. Quando jogaram ele para fora, jogaram Jesus para fora. Veja, jogaram o homem e não puderam entender que o vaso era de barro, mas dentro do vaso estava o tesouro. Não puderam entender que o embrulho do presente não era o mais importante, era quem estava dentro do embrulho que era importante. Veja, além do véu, não puderam romper o véu de carne, com os próprios irmãos de Jesus não romperam o véu de carne, mas Deus abriu o véu para que o ladrão da cruz pudesse romper o véu de carne e ver que quem estava atrás da pele humana era Deus, porque ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E ele disse ao ladrão da esquerda: não temes a Deus, estando na mesma condenação que ele. Veja, para aquele ladrão que está representando eu e você, Deus rasgou o véu e podemos ver além do véu o Filho do Homem, Jesus Cristo. Deus os abençoe, espero que esta conversa tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.